Vamos então dar início a esta segunda parte do nosso estudo e saudações àqueles que nos acompanham no nosso estudo bíblico. E nós temos vindo a estudar a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, e estamos no versículo 15. E para remir o tempo vamos ler a partir do versículo 9. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 9, diz-nos o seguinte: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Até aqui a leitura da palavra de Deus. E nós vamos ouvir o contributo do nosso irmão Alberto, e desde já um grande abraço para o nosso irmão. E depois, se mais algum irmão tiver um contributo, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração e estudo das Escrituras. Terminando o capítulo 2 de 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, verso 15. 1 Timóteo 2,15. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Olhando um texto desse, encontramos dificuldades e nos assustamos até. Como interpretar e aplicar um texto deste para os nossos dias ou para a nossa vida? Bom, sabemos de imediato que, olhando o texto que está lá em Efésios, no capítulo 2, quando Paulo ensina sobre a justificação da fé, ele coloca imediatamente, verso 8, porque pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olhando um texto desse, já vamos entender que a salvação não é meramente criar filhos, não é meramente educá-los. Salvação é por graça, através da fé. Diz o texto, e esta é a nossa doutrina. Mas o verso 15, quando apresenta certas dificuldades ou muita divergência, dedução, precisamos nos recorrer ao contexto, a dicionários, comentários bíblicos de homens sérios que pautaram sobre firmeza da fé e da doutrina. E assim nós vamos reunindo as informações necessárias para aplicar no nosso coração. Olhando um texto desse, com certeza muitas mulheres podem ser solteiras ou mesmo aquelas que estão tentando filhos há anos e não conseguem, pensam, e aí? Como fica a minha situação? Não me enquadro neste versículo? Ora, o texto aqui não vai falar meramente de maternidade biológica, mas da criação, da educação, da instrução de criança, de filhos dentro de casa. Também. Veja que a palavra que aparece no texto, dar à luz, no original, transmite a ideia daquilo que Paulo quer ensinar. Tecnogonia, quer dizer, além do parto em si, mostra o ato de criar, o ato de educar, de trazer a criança, o pequeno, ao temor de Deus. Isso, toda mulher tem esta função nobre, este ministério específico a elas. Veja então, algumas mulheres na história que realmente cultivaram e garantiram aquilo que Deus estava dando de presente. O Salmo 127, no verso 3, fala que os filhos são galardões, recompensas do Senhor. Na história nós encontramos mulheres que não precisaram do púlpito para a sua vaidade, para a sua apresentação.
mas no oculto, sim, no lar. Aquele momento onde que só ela está instruindo e educando, e com isso mudando o curso da história. Vamos destacar Sara, a esposa de Abraão. Está aqui uma mulher de esperança, uma mulher que andou junto com o seu marido. Teve o filho, Isaac. Aqui está. Temos também Joquebede, a mãe de Moisés. Esta aqui é uma mulher de coragem, num ambiente hostil, um ambiente de perseguição e opressão. Conseguiu criar o seu filho de tal maneira, dando instrução ao pequeno, que quando cresceu, ele pôde entender para libertar o seu povo. Temos Ana, a mãe de Moisés, um dos primeiros profetas, uma mulher de oração. Veja que ministério. E também aparece aqui Eunice, a mãe de Timóteo. Eunice é uma mulher que ensina a palavra, ensinou ao seu filho, Timóteo. E agora Timóteo é responsável pela igreja que está em Éfeso, lá na cidade da Grécia. O que diríamos então sobre Susana Wesley? No século XVIII, esta mulher teve 19 filhos. Muitos destes faleceram logo no parto ou logo nos primeiros meses, mas ela teve que criar 14 filhos. Um deles, John Wesley, bem conhecido, um dia ainda pequeno, miúdo, perguntou à mãe o que seria pecado. E no seu ministério de dedicação, de oração, de instrução, orientou o seu filho desta forma: se você quiser avaliar a legitimidade de algum divertimento, de algum passatempo, leve em consideração estes pontos. Tudo que enfraquece a sua razão, tudo que afeta a sensibilidade da sua consciência, tudo que obscura o seu relacionamento com Deus, que afasta da leitura da palavra, da oração, da alegria de louvar ao Senhor. Mais ainda, tudo o que acaba exigindo do seu corpo que domine sobre o seu espírito, isso é pecado. Veja que esta mulher não precisou subir num púlpito para demonstrar e ensinar isto, mas no oculto do seu lar, ensinando seus filhos esta instrução, mudou o curso da história, principalmente na Inglaterra do século XVIII. Portanto, ela não apenas educou com regras e limites bem claros, mas com dedicação, com oração e instrução da palavra de Deus. Mais ainda, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A glória de Deus, ela é atingida, ela é revelada quando estamos debaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada em sua palavra. E precisamos compreender a doutrina para não cair em erro e engano. Por isso Paulo mostra o ministério nobre destas mulheres, onde elas vão trabalhar no oculto, no sigilo, educando, criando os seus filhos no temor do Senhor. Quantas mulheres, com pretexto de vou trabalhar, vou para o ministério, Deus está me chamando, e acaba abandonando o seu lar. Vamos ver no capítulo 3 em diante, desta mesma epístola, que a importância de você ter um lar bem administrado, bem próximo aos pés do Senhor. Se você não cuida da sua família, como é que você vai cuidar da família de Deus, da igreja? Muitos abandonam esta tarefa, este ministério nobre, de instruir, de educar, de dar crescimento aos filhos, às crianças, para atingir a sua vaidade, para a sua autoprojeção. É mero engano. Não é assim que agrada ao Senhor, nem vai trazer glória ao Senhor, mas principalmente vai atrair olhares desconfiados. Lembrando sempre que a missão de ser mãe é um privilégio que Deus colocou desde o jardim do Éden, quando trouxe dor e sofrimentos. Mas agora ela pode reverter esta situação, trazendo então
ensinamento. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Eu estava aqui a ouvir o nosso irmão Alberto agora, a quem mando um abraço a partir daqui e também a todos os irmãos que nos seguem pela internet e para vocês aqui também. Também mando um abraço para vocês. E eu estava a ouvi-lo e eu já tinha ouvido esta participação dele para o culto 2 anteriormente, em casa. E eu pensei assim, depois de ouvir o irmão Alberto, acho que é melhor ninguém dizer nada. Porque ele foi muito assertivo e foi muito claro naquilo que ele disse. Mas depois eu estive a pensar melhor na presença do Senhor e achei que devia dizer aquilo que vou dizer agora, sem deslustrar nada aquilo que o nosso irmão Alberto disse. Nós aqui nesta passagem eu gostava de chamar a atenção para um pormenor importante, que é a vida do permanecer. E sabem que a vida do permanecer é chave na vida cristã. E muito poderia dizer aqui, falar aqui, considerar aqui sobre a vida do permanecer. Começaria por dizer uma coisa muito importante que eu não vou explorar agora, e que é quando se fala na vida do permanecer, tem que se tomar atenção ao ensino dispensacional da Bíblia. Porquê é que eu digo isto? Porque há textos na Bíblia que falam na vida do permanecer do crente que parecem pôr em causa a salvação do crente. Se ele não permanecer, e temos vários textos desses, mas temos que analisar aquilo para o tempo em que aquilo foi dito, a quem foi dito, porque foi dito e para que foi dito. Porque a vida de permanecer do crente na dispensação da graça, agora, hoje, é bem diferente. Eu só vos vou dizer uma coisa muito simples. Ainda que sejamos infiéis, disse o apóstolo Paulo, a Timóteo também, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. O meu permanecer depende do permanecer dele, não do meu. Eu posso não permanecer, eu posso falhar, eu posso ser infiel, mas o que me garante é o permanecer dele. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel e sustenta-me. É este o ensino da graça. Agora, vamos abusar disto? Pecaremos, como dizia Paulo aos Romanos. Então, perante isto, vamos pecar também à graça de Deus? De modo nenhum, diz ele. Bem, e eu agora quero-vos dar umas dicas práticas sobre a vida do permanecer hoje. E começaria por agarrar naquilo que o nosso irmão Alberto disse há pouco sobre a educação, o papel das mulheres. Ele disse coisas maravilhosas. Aquilo que ele disse é exatamente aquilo. Queridas irmãs, vocês têm um papel tremendo. Vocês, não vindo aqui ao púlpito ensinar, vocês podem produzir grandes ensinadores. E o irmão Alberto citou o exemplo de John Wesley, como a Susana Wesley, de facto. Sabem que ela dedicava 1 hora por dia para estar com cada filho. Ela tinha 1 hora para dedicar aos filhos. Só para falar com eles. Para falar e dar-lhes aqueles exemplos que ele citou ainda há bocado. E esta questão de permanecer é muito importante pelo seguinte. Em muitos lares, é um desastre. Sabem porquê que é um desastre? Porque os membros do lar, nomeadamente pai e mãe, não vivem a vida do permanecer. O que é que eu disse há bocado? Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, não é? Isso é uma face da moeda, mas há outra face da moeda. Tomem atenção, porque se nós não permanecermos e formos infiéis, vamos faturar. Não perdemos a salvação, é verdade. Ele permanece fiel, mas vamos faturar. E quero-vos dizer que a fatura é pesada. Porque um pai ou uma mãe tem uma determinada postura, não é? na vida deles. E depois começam a ter comportamentos e ações que não têm nada a ver com a vida cristã. E a criança, como é que fica? Mas afinal, como é que é? É assim ou é assim? Aquilo baralha-lhes a vida do permanecer é garantia de que a mensagem que chega aos filhos
é aquela mesmo, não há dúvidas. Mas se nós tivermos um comportamento dúbio, estamos a passar à criança uma mensagem confusa e contraditória. E isto vai ser grave. Portanto, queria chamar a vossa atenção, em primeiro lugar, eu não quero falar muito, também não é para eu falar muito, vou dizer alguma coisa. Mas queria, para já, focar este ponto, e eu espero que tenha sido claro neste ponto. Cuidado com a vida do permanecer. Ok? A vida do permanecer. E podia falar muita coisa ao longo dessa linha, mas há mensagens que os pais passam aos filhos. Por exemplo, o pai é capaz de vir ao culto e aparentemente estar ali a revelar algum sentimento esfuziante e muito exuberante no culto, não é? Mas quando ele está em casa ele não tem isso. Antes, pelo contrário, sabem qual é a exuberância dele? Diante do televisor, a vibrar pelo jogo de futebol que está a dar. Como é que é? E a criança diz, tu vibras mais pelo futebol do que tu vais vibrar lá no culto. Tu lá no culto vibras alguma coisa, mas desta maneira? Até dás saltos? Portanto, atenção à mensagem que estamos a passar, hein? Atenção à mensagem que estamos a passar. Porque depois nós dizemos assim, o Senhor Jesus Cristo é o mais importante, mas depois a criança vê no pai ou vê na mãe, que há outras coisas que são mesmo importantes e não é o Senhor que é importante. Portanto, atenção à vida de permanecer. E quero chamar a vossa atenção, isto agora vai entroncar um bocado naquilo que eu vou dizer a seguir, que é o seguinte. Normalmente, as pessoas são muito entusiastas quando se convertem. Mas depois perdem o entusiasmo. Aliás, a Bíblia não é por acaso, na carta que o próprio Senhor dirige à igreja em Éfeso, no capítulo 2 do Apocalipse, ele diz, deixaste o teu primeiro amor. Isto não pode acontecer, a sério. Está lá escrito, não é para a igreja de Éfeso, apenas está escrito para mim e para vós. Será que o Senhor olha para mim e para vocês e diz assim, tu deixaste o teu primeiro amor? O amor que tu tens por mim atualmente não tem nada a ver com o amor que tu tinhas quando te converteste. Será que Ele pode dizer isto a meu respeito? Ou eu permaneço no primeiro amor? Depois há outra situação. Sabem qual é? A pessoa converte-se, fantástico. Ei, o Senhor e tal, é uma alegria. É o primeiro amor, não é? É o primeiro amor. Depois aquilo esvai-se. E depois chega ao fim da vida. Chega ao fim da vida. A pessoa, sei que tem tempo, não é? Mas normalmente acontece isso. Quando as pessoas chegam ao fim da vida, quando se começam a ver que a vida está-se a aproximar do fim, que já têm pouco tempo de vida, começam a pensar mais nas coisas de Deus como já não pensavam antes. E então já começam ali outra vez. Mas o que é isto? Isto não é vida de permanecer. A vida de permanecer é ser entusiasta pelo Senhor no princípio, no meio e no fim. Que Deus nos ajude. Estou-vos a falar isto, eu sou um de vós. Mas que Deus me ajude. Eu não quero ter outro Deus. Não pode haver nada que me possa fascinar como me fascina o Senhor. Não pode ser. Ele não merece. Portanto, a vida de permanecer passa por isto. Começar... eu já ia me esquecer de dizer isto e parece-me que é importante dizer isto. Há pessoas que dizem assim, o que importa é acabar bem. Não concordo. Não concordo com o que importa é acabar bem. Não concordo. O que importa é começar bem, continuar bem e acabar bem. Esqueçam o resto. O que é isso que importa é acabar bem? Acham que o Senhor merece esse tipo de atitude da nossa parte? O que importa é acabar bem? Eu nem vou classificar. Se a gente for analisar uma afirmação destas, eu nem a vou classificar. Bem, mas eu agora vou-vos pedir para vocês, se puderem, só favor, abrirem a Bíblia no livro de Abacuque. Eu gosto muito do Abacuque. O Abacuque é um indivíduo excepcional. Ainda há pouco tempo, no voo da Bíblia, o nosso irmão David falou-nos sobre o Abacuque
e disse coisas maravilhosas deste profeta de Deus. Mas o nosso Abacuque eu tinha aqui coisas, tenho aqui mais umas coisitas para vos dizer, daqui da Bíblia, mas é assim, o nosso Abacuque disse isso, no capítulo 3, versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra, e agora fez-me lembrar aquilo que já me ia esquecer de dizer aquilo que eu tenho para dizer, que é, onde é que está a chave da vida de permanecer? Irmãos, onde é que está a chave? Qual é a chave? Qual é o segredo para ter uma vida de permanecer? E não ter altos e baixos, e andar aí, agora é assim, depois já não é, depois já volta a ser. Qual é o segredo? Olha, nós já vamos ver alguns textos. Oração e palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E depois orou. A palavra é o motor. Esta palavra, vocês amem-na, vocês comam-na, bebam-na, abracem-na, amem-a e falem dela e vivam-na. Esta palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouçam bem o que ele está aqui a dizer. Hein? Olha o efeito que a palavra teve na vida dele. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Alguns de nós perdemos o temor do Senhor porque não ouvimos a palavra. Eu sei que ouvem, mas não ouvem nada. É ouvir com ouvidos de ouvir. E depois disse isto, porque ter ouvido a palavra, olha o efeito da palavra, é viva, ó Senhor, a tua obra. Senhor, viva a tua obra. Quando? No princípio da vida de crente. Quando? No fim da vida de crente. O que importa é acabar bem. O que importa é começar bem. O que importa é acabar bem. Não. Porque ele sabia. Ele sabia disto que eu estou aqui a dizer. É viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque o perigo está no meio dos anos. É no meio dos anos que as pessoas ficam mornas, ficam frias, ficam indiferentes, ficam não sei como, inebriadas, anestesiadas. Eu não sei como é que é de classificar. É viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aqui estás quente, aqui estás quente, aqui está muito mal, aqui no meio. E ele sabia disso. Senhor, viva a tua obra no meio dos anos. E agora, só muito rapidamente, vou citar, e vocês ouvem, não vão à Bíblia, depois vão lá se quiserem. Se quiserem e devem querer. Na primeira carta de João 2,17, o apóstolo diz isto, o apóstolo João: o mundo passa. A gente às vezes esquece disto. O mundo passa, e passa rápido. E a sua concupiscência também passa. Estes desejos desenfreados, estas paixões que movem milhões de pessoas, isto passa. Vocês não pensam que isto vai durar? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Vida de permanecer. Quem é que permanece? Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sempre. Princípio, meio e fim. Sempre. O apóstolo Pedro também falou sobre isto, e no capítulo 1, versículo 23 disse isto: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva. Esta palavra é viva, cuidado com ela. Eu estou vivo, sabem porquê? Por causa dela. Está a vida. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É esta que permanece que me dá o permanecer a mim. Eu preciso disto. Ela permanece para sempre e ela é que me habilita a permanecer para sempre. Pedro também disse, logo a seguir, 2 versículos abaixo, 25: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 2 vezes que ele diz isto. A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que foi entre vós evangelizada. É esta palavra. É esta palavra. Não é outra, é esta.
E eu parece que estou a ver aquilo que ele estava a dizer. Porque havia a mesma palavra que ele estava a dizer, andava por aí mas não era a mesma. Era aquela que ele pregava, aquela que ele mostrava e que transparecia das suas páginas. Paulo escreveu também a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 14, e disse isto: Tu porém, Timóteo, tu, permanece, Timóteo, permanece daquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Sabem de uma coisa? Eu dou graças a Deus pelos mestres que eu tive na minha infância espiritual. Ainda hoje me lembro tantas vezes deles e lembro-me com saudades e às vezes até choro ao lembrar-me deles. Choro de saudade. Sabendo de quem tens aprendido. Permanece. Sabem que eu tenho 50 anos de crente. Já disse isto no outro dia. É bom dizer que é para vocês não se esquecerem. 50 anos de crente. Já vi muita coisa. E no meu percurso vi muitos deixarem de permanecer. Infelizmente. Mas oro por eles. E na segunda carta de Timóteo 2,13 ele disse: se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele permanece. Já falei sobre isso. Mas eu não disse outra coisa sobre isto. O salmista diz: o mandamento do Senhor é amplíssimo. Hoje, se calhar, vimos este versículo: se formos infiéis, ele permanece fiel, numa perspectiva. Já vimos noutras perspectivas. E agora vou mostrar outra perspectiva. Está aqui. Sabem qual é? O Senhor permanece fiel quando eu falho. Certo? Se é para permanecer, eu devo permanecer e viver a vida do permanecer para sempre, mesmo quando eu olho à minha volta e todos falham. Quando os outros falham, eu devo permanecer. Por último, ou melhor, antepenúltimo, o Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor. Vamos confiar nele ou não? E por último, o Salmo 111, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Sabem que isto traduz-se em muitas coisas. E traduz-se no meu louvor. Eu não quero louvar a Deus quando Ele me abençoa com aquilo que eu considero ser uma bênção, que até pode nem ser. Ou pode ser uma bênção menor. E às vezes pegamos em bênçãos menores e fazemos-las maiores, e das maiores nem as consideramos como elas são, que são mesmo grandes. Não interessa. O seu louvor na minha boca deve permanecer para sempre. O seu louvor deve permanecer estando doente, estando com cancro, estando à beira da sepultura, estando com muito dinheiro no bolso ou sem dinheiro. Quando a casa arde ou a casa está... Não interessa. Que Deus nos ajude. E é só. Estava a ouvir o Carlos e estava a pensar: o mundo tem muita coisa para nos oferecer e tem muita coisa boa para nos oferecer, porque se as coisas do mundo não fossem boas, o inimigo não nos conseguia puxar para ele, não é? Mas são coisas que são prazeres momentâneos. E Deus, por outro lado, aquilo que Deus tem para nós, para nos dar, e o gozo que nós podemos ter com Deus, não é um gozo momentâneo, é um gozo permanente. E que Deus nos ajude a estarmos firmes, a estarmos perto do Senhor e a sermos, como o Carlos referiu várias vezes, permanentes. Temos que ser permanentes, temos que estar perto do Senhor. E é só assim que nós vamos poder vivenciar aquilo que Deus tem
para nos dar. E que Deus nos ajude. E vamos terminar. Eu queria pedir ao Dário, por favor, para nos dirigires em oração.